A sombra que ele lançaria sobre o mundo começou a se formar longe dos palácios, em uma pequena cidade da Geórgia. De lá, Joseph Stalin forjou um caminho implacável até o centro de um império, uma das nações mais poderosas da Terra. Seu governo foi esculpido pelo controle absoluto, pela fome que devastou populações inteiras e por uma teia de prisões que engoliu milhões. Qualquer voz de oposição era silenciada com uma brutalidade que não conhecia limites, um terror que se infiltrava em cada aspecto da vida. Mas após décadas de poder incontestável, até mesmo seu domínio começou a se esvair. Sua morte, em 1953, foi um fim solitário para o homem que redesenhou o mapa do mundo, deixando para trás um silêncio carregado de incertezas. Na pequena cidade de Gori, sob a vasta sombra do Império Russo, a história de um dos homens mais temidos do século XX começava a ser escrita. Ali, em 18 de dezembro de 1878, nascia Ioseb Bessarionis Dze-Yugashvili, em um mundo de pobreza, violência e instabilidade. Seu pai, um sapateiro alcoólatra, descontava suas frustrações na esposa e no filho, enquanto sua mãe, profundamente religiosa, sonhava em vê-lo sacerdote. A esperança de sua mãe o levou aos portões de uma escola da igreja e, mais tarde, ao seminário teológico de Tiflis. Mas, entre os muros sagrados, a fé deu lugar à rebelião. O jovem Ioseb rejeitou a religião e, em 1899, foi expulso por disseminar as ideias de Karl Marx. Aquela expulsão não foi um fim, mas um começo, o ponto de partida de sua imersão total na política revolucionária. Nos primeiros anos do século XX, ele se juntou ao Partido Operário Social Democrata Russo, alinhando-se à facção bolchevique liderada por Vladimir Lenin. Sua vida se tornou uma sucessão de atos clandestinos, greves, assaltos e propaganda subversiva. As prisões e os longos exílios na Sibéria, em vez de quebrarem seu espírito, apenas aprofundaram seu compromisso com a causa. Cada provação parecia forjar sua determinação com um novo tipo de dureza. Em 1912, ele adotou um novo nome, um que ecoaria pela história: Stalin, o Homem de Aço. Escrevendo para o jornal bolchevique Pravda, ele se destacava não pelo carisma ou pela oratória inflamada de revolucionários como Trotsky, mas por uma astúcia fria e uma crueldade política implacável. Enquanto outros conquistavam as multidões, Stalin movia as peças do poder nas sombras. Quando os bolcheviques tomaram o poder na Revolução de Outubro de 1917, Stalin garantiu sua posição no novo governo. O movimento decisivo veio em 1922, quando Lenin o nomeou secretário-geral do Partido Comunista. Aos olhos de muitos, era um cargo administrativo, burocrático, mas Stalin viu ali uma arma, a ferramenta perfeita para metodicamente posicionar aliados leais em postos-chave e reunir informações detalhadas sobre cada um de seus rivais. Nos corredores sombrios do Kremlin, a desconfiança crescia como uma sombra. Em seus últimos dias de lucidez, Lenin tentou alertar o partido. Ele via em Stalin uma ambição desmedida e uma rudeza perigosa, traços que o tornavam inadequado para o poder. Em seu testamento, ele foi claro: Stalin deveria ser removido. Mas após uma série de derrames que o levaram à morte, em janeiro de 1924, essas palavras foram silenciadas. Stalin agiu rápido para que o aviso de Lenin jamais chegasse aos ouvidos dos líderes do partido. Em vez de se afastar, ele iniciou uma campanha implacável para consolidar seu domínio. Sua primeira manobra foi se aliar a Grigori Zinoviev e Lev Kamenev, com um alvo em comum: Leon Trotsky, o homem que muitos acreditavam ser o sucessor natural de Lenin. Afastado de seu posto militar, Trotsky foi progressivamente isolado, até ser finalmente expulso do país em 1929. Com seu maior rival fora do caminho, Stalin voltou-se contra seus próprios aliados. Acusando Zinoviev e Kamenev de divisionismo, ele os expurgou do partido. Um a um, quase todos os seus rivais políticos foram eliminados. A
Acusações forjadas, humilhação pública e execuções secretas se tornaram suas ferramentas de poder. Em 1928, o controle de Stalin sobre o Partido Comunista e, por extensão, sobre a União Soviética era absoluto. E com esse poder, ele estava prestes a redesenhar o futuro da nação à força. Naquele mesmo ano, ele lançou o primeiro Plano Quinquenal, um projeto econômico colossal, desenhado para transformar a nação agrária e empobrecida em uma potência industrial. O foco estava no crescimento acelerado, especialmente na produção de aço, carvão e maquinário pesado. Mas, para que o plano funcionasse, Stalin precisava de controle total sobre o alimento e a mão de obra. Foi então que ele voltou seu olhar para o campo. Milhões de vidas estavam prestes a ser arruinadas. Ele forçou os camponeses de toda a União Soviética a entregar suas terras, seus animais e suas ferramentas. Eram pequenos proprietários, conhecidos como kulaks, muitos dos quais cultivavam a mesma terra por gerações. Stalin os rotulou como inimigos gananciosos do Estado, simplesmente por possuírem um pouco mais que os outros. Ele alegava que eles bloqueavam o caminho do progresso, uma desculpa para esmagá-los. Suas terras foram tomadas e eles empurrados à força para fazendas coletivas gigantescas, administradas pelo governo. O processo, chamado de coletivização, não era opcional. Recusar era o mesmo que ser marcado como traidor. Assim que a coletivização começou, o campo mergulhou no caos. Desesperados, os agricultores abatiam seus próprios animais em vez de entregá-los ao Estado. A produção de grãos despencou vertiginosamente e a fome era apenas uma questão de tempo. Nos campos coletivizados, um silêncio pesado se instalou. Não era a paz da colheita, mas o vazio da apatia, pois as pessoas já não tinham motivos para se dedicar a uma terra que não lhes pertencia. Mas para Stalin, a lógica era outra. Ele não via um erro em sua política, mas uma traição no coração do camponês. A culpa não era do sistema, era do povo. A acusação oficial era de sabotagem. Os agricultores, segundo ele, escondiam grãos para minar a economia soviética. A resposta foi imediata e brutal. Stalin ordenou uma onda de prisões em massa, execuções e deportações que varreria o campo. Apenas em 1929, mais de 100 mil dos chamados kulaks foram arrancados de suas casas e enviados para campos de trabalho forçado. Milhares foram mortos no local ou pereceram no frio dos vagões de trem. Famílias foram despedaçadas, crianças tomadas de seus pais e vilarejos inteiros esvaziados da noite para o dia. A campanha batizada de desculaquização não era sobre economia, era sobre a imposição do controle absoluto. Não havia julgamentos nem segundas chances. Uma vez rotulado como kulak, o seu destino estava selado. Enquanto isso, o Estado soviético continuava a exigir exportações massivas de grãos para financiar seu sonho industrial, mesmo com a fome se alastrando pelo país. Stalin ignorava os alertas de oficiais locais e especialistas. Quando uma região não cumpria as cotas, tropas do Exército Vermelho eram enviadas para confiscar o pouco que restava. Invadiam casas, esvaziavam celeiros, deixando as famílias com absolutamente nada para comer. E foi na Ucrânia, uma terra historicamente fértil e de campos ricos, que essa política atingiu seu ápice mais sombrio. Entre 1932 e 1933, milhões de ucranianos morreram de fome. A tragédia, hoje conhecida como Holodomor, se tornaria um dos capítulos mais brutais da história soviética, o resultado calculado da coletivização agressiva e do desejo implacável de quebrar qualquer foco de resistência. O solo negro da Ucrânia, outrora uma promessa de fartura, guardava em seu povo um orgulho cultural profundo. Muitos camponeses se recusavam a entregar suas terras, seus grãos e sua independência às ordens de coletivização de Stalin. Aos olhos do ditador, essa resistência não era mera desobediência, era uma rebelião, e ele estava determinado a esmagá-la. No final de 1932, Stalin impôs cotas de grãos impossivelmente altas às aldeias ucranianas.
Quando as metas não eram cumpridas, executores soviéticos chegavam para confiscar até a última migalha de alimento que pudessem encontrar. Brigadas armadas vasculhavam cada casa, quebrando paredes e assoalhos em busca de suprimentos escondidos. Qualquer um pego ocultando comida era executado no local ou deportado para campos de trabalho forçado. Para agravar o terror, uma lei decretada em agosto de 1932 se tornou um instrumento de morte. Sob sua égide, qualquer pessoa, adulto ou criança, flagrada pegando um punhado de grãos de um campo coletivo, poderia ser sentenciada a 10 anos de prisão, ou mesmo à morte. Não importava a dimensão da fome, o desespero era tratado como um crime grave contra o Estado. Com a chegada do inverno, a situação se tornou catastrófica. Regiões inteiras mergulharam na inanição, mas as fronteiras da Ucrânia foram seladas para que ninguém pudesse escapar em busca de ajuda. Estradas foram bloqueadas, trens foram parados. Stalin garantiu que nem mesmo organizações de ajuda estrangeira conseguissem furar o bloqueio que ele havia criado. A contagem de mortos crescia exponencialmente. Estimativas apontam para pelo menos 3.900.000 vidas ucranianas perdidas durante o Holodomor, embora alguns pesquisadores acreditem que o número real possa ultrapassar os 7 milhões. Aldeias inteiras desapareceram dos mapas e famílias desmoronaram uma a uma. Os relatos dos sobreviventes falam de um mundo onde se comia grama, casca de árvore e couro fervido para enganar o estômago. Nos casos mais extremos, em vilarejos isolados pela neve e pelo desespero, a fome forçou os sobreviventes a cruzar a última fronteira da condição humana. À medida que a fome se aprofundava no campo, o tecido da própria humanidade começou a se desfazer. Relatos de canibalismo, antes sussurrados em descrença, tornaram-se uma realidade sombria. Pais e mães foram forçados a escolhas que nenhuma alma deveria sequer contemplar. E durante todo esse tempo, Stalin sabia. Relatórios detalhados chegavam regularmente à sua mesa, descrevendo um povo morrendo aos milhões. Sua resposta não foi compaixão, mas um aperto ainda mais forte. Ele se recusou a reduzir as cotas de grãos e, em vez disso, intensificou a pressão, acusando os ucranianos famintos de preguiça, deslealdade ou sabotagem. Enquanto as cidades soviéticas recebiam alimentos e a propaganda celebrava o sucesso do plano, a Ucrânia rural estava sendo silenciosamente apagada do mapa. Então, no ano de 1934, um único tiro ecoou pelos corredores do poder, um evento que mudaria a União Soviética para sempre. Sergei Kirov, o popular líder do Partido Comunista em Leningrado e visto por muitos como um possível rival de Stalin, foi subitamente assassinado. Os detalhes de sua morte foram suspeitos desde o início. Kirov havia discordado recentemente de algumas decisões de Stalin e, pouco tempo depois, foi abatido no corredor de um prédio do governo, com quase nenhuma segurança ao seu redor. Muitos historiadores acreditam que Stalin ou orquestrou o assassinato ou permitiu que acontecesse. Ele agora tinha o pretexto perfeito para perseguir qualquer um que considerasse uma ameaça. A reação foi imediata e implacável. Logo após a morte de Kirov, Stalin aprovou novas leis que davam à polícia secreta, a NKVD, poder para prender pessoas sem provas e executá-las sem julgamento. Este foi o início do que ficou conhecido como o Grande Expurgo, ou por vezes, o Grande Terror. Começou de forma silenciosa, mas em 1936 explodiu em uma das mais intensas repressões políticas da história moderna. Entre 1936 e 1938, o regime de Stalin prendeu mais de 1,5 milhão de pessoas. Homens e mulheres eram arrancados de suas casas no meio da noite por acusações tão triviais quanto contar uma piada sobre Stalin ou chegar atrasado a uma reunião. Uma vez presos, eram arrastados para salas de interrogatório onde a escuridão era quebrada por espancamentos, fome e tortura, até que confessassem crimes que nunca cometeram. Os julgamentos que se seguiam eram puro teatro, conhecidos como julgamentos de fachada. Tudo era roteirizado. Juízes, advogados e réus desempenhavam papéis pré-determinados.
Os acusados eram forçados a confessar serem traidores, espiões ou inimigos do Estado, muitos sob a ameaça de que suas famílias sofreriam as consequências. Alguns recebiam promessas de misericórdia, mas assim que confessavam, eram levados para a execução. Apenas no ano de 1937, quase 400.000 pessoas foram executadas. Os filhos dos presos eram rotulados como descendentes de inimigos e enviados para orfanatos ou para os mesmos campos de trabalho forçado. A paranoia de Stalin era tão vasta que ele se voltou até mesmo contra o Exército Vermelho, uma das forças militares mais poderosas do mundo. Ele ordenou a prisão e execução de seus mais altos líderes militares, incluindo marechais experientes. Ninguém, ao que parecia, estava a salvo. A sombra do terror se alastrava, alcançando até mesmo os pilares do regime. Nem os heróis da nação estavam a salvo. O expurgo atingiu o coração do Exército Vermelho, derrubando figuras como o Marechal Mikhail Tukhachevsky, um dos comandantes mais respeitados da União Soviética. Em questão de meses, uma sangria varreu as fileiras, com cerca de metade de todos os oficiais sendo executados ou aprisionados. A operação deixou as forças armadas soviéticas perigosamente enfraquecidas e desorganizadas, a poucos anos do início da Segunda Guerra Mundial. Ao final de 1938, a Polícia Secreta, a NKVD, já havia executado aproximadamente 700.000 cidadãos. Milhões de outros desapareciam em campos de prisioneiros, muitos dos quais jamais seriam vistos novamente. Para aqueles que escapavam do pelotão de fuzilamento, um destino talvez ainda mais sombrio os aguardava. Eles eram enviados para o Gulag, a parte mais obscura do reinado de Stalin. Esse destino era uma vasta e assustadora rede de campos de trabalho forçado, espalhada pelos cantos mais remotos e gelados da União Soviética, da Sibéria ao Ártico. O nome Gulag, uma abreviação burocrática para Administração Central dos Campos, escondia uma verdade terrível. Era uma ferramenta da polícia secreta para esmagar qualquer um que Stalin considerasse uma ameaça. Em 1939, mais de 1.300.000 pessoas já estavam trancafiadas. Ao longo dos anos, estima-se que mais de 18 milhões de homens, mulheres e até crianças passaram por seus portões. Eles não eram apenas criminosos, eram professores, médicos, engenheiros, estudantes e camponeses, arrancados de suas vidas. Dentro dos campos, a existência era um exercício de sobrevivência brutal. Os prisioneiros eram forçados a um trabalho extenuante: mineração, extração de madeira, construção de ferrovias, com as ferramentas mais rudimentares. As jornadas duravam de 12 a 16 horas por dia, sob condições extremas. As rações de comida mal eram suficientes para manter um ser humano vivo, e não cumprir a cota de trabalho significava um corte ainda maior. Os cuidados médicos eram quase inexistentes e as punições públicas serviam para aterrorizar os demais, impondo o silêncio através do medo. Mas o inimigo mais implacável era o próprio clima. Em campos como Kolyma ou Vorkuta, as temperaturas no inverno podiam despencar para menos de 50 graus Celsius negativos. A necrose por congelamento era uma ocorrência comum. Adormecer ao ar livre era uma sentença de morte. O campo de Kolyma ficou conhecido como a Terra do Ouro e da Morte, pois ali os prisioneiros eram forçados a cavar em busca de ouro para o Estado, enquanto mal conseguiam sobreviver. Em alguns anos, a taxa de mortalidade era tão alta que a vida de um prisioneiro valia menos que o cascalho que ele transportava. Nas profundezas do extremo oriente russo, o inverno não era apenas uma estação, mas uma sentença de morte. Em Kolyma, a taxa de mortalidade podia chegar a 30%. A cada ano, quase 1 em cada 3 prisioneiros simplesmente desaparecia, consumido pelo frio e pelo trabalho. Acredita-se que apenas nos primeiros 5 anos de operação, mais de 130.000 almas foram perdidas naquela imensidão gelada. Mulheres e crianças não eram poupadas. Para as mulheres, a prisão trazia uma camada extra de terror, com a ameaça constante de abuso por parte dos guardas ou de outros prisioneiros.
Algumas davam à luz no meio daquele inferno apenas para verem seus bebês morrerem pouco depois. Muitas eram presas simplesmente por serem esposas de homens rotulados como inimigos do povo. Famílias inteiras eram sistematicamente desfeitas, um destino que se tornava cada vez mais comum. Enquanto o terror se aprofundava nos campos, uma nova ameaça se formava na arena geopolítica. Em agosto de 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, Stalin fez um pacto secreto com Adolf Hitler. O acordo, conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop, mudaria o mapa da Europa. Publicamente era um tratado de não agressão, uma promessa de paz entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Mas o verdadeiro veneno estava escondido em um protocolo secreto anexado ao documento. Essa cláusula oculta detalhava friamente como os dois ditadores dividiriam a Europa Oriental entre si. Stalin ganhava tempo para fortalecer seu poderio, enquanto Hitler garantia a tranquilidade de sua fronteira leste para poder focar na conquista do oeste. O acordo era uma bomba relógio, e o mundo não esperaria muito para ouvir sua detonação. Pouco mais de uma semana após a assinatura do pacto, em 1º de setembro, Hitler invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. 17 dias depois, em 17 de setembro, Stalin cumpriu sua parte no acordo. Seus exércitos avançaram pelo leste. A justificativa oficial era proteger as populações ucranianas e bielorrussas. Na realidade, era um movimento calculado para reivindicar sua fatia da Polônia, conforme combinado com Hitler. As tropas de Stalin rapidamente assumiram o controle do leste polonês e, pouco depois, ocuparam os estados bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia. Em 1940, essas nações independentes foram anexadas à força, através de eleições fraudadas e da instalação de governos fantoches. Mas a ocupação era apenas o começo. Uma nova fase de terror estava prestes a ser desencadeada. Um dos resultados mais sombrios dessa invasão foi o massacre de Katyn. Na primavera de 1940, a NKVD, a polícia secreta soviética, executou mais de 22 mil poloneses, oficiais militares, policiais, médicos, professores e outros membros da elite do país. O objetivo era decapitar qualquer futura resistência polonesa antes mesmo que ela pudesse se formar. As vítimas foram enterradas em valas comuns, em lugares como a floresta de Katyn, seus destinos selados em silêncio. Durante décadas, o governo soviético culparia os nazistas pelo crime. Somente em 1990, com o regime à beira do colapso, Moscou finalmente admitiria a verdade por trás daquele ato de brutalidade calculada. Após a ocupação da Polônia Oriental e dos estados bálticos, Stalin iniciou uma campanha massiva de deportações forçadas. Entre 1939 e 1941, mais de 1,5 milhão de pessoas foram arrancadas de suas casas. As batidas aconteciam no meio da noite. Famílias inteiras, não apenas ativistas políticos ou oficiais, eram acordadas e empurradas para dentro de vagões de trem com destino ao leste. Muitos foram presos sob a acusação vaga de serem socialmente perigosos, mesmo sem qualquer atividade política. As condições dentro daqueles trens eram indescritíveis, uma prévia do inferno que os aguardava no final da linha. A escuridão dos vagões de gado era apenas o começo. Qualquer vestígio de atividade política real ou imaginada era o suficiente para selar o destino de alguém. Dentro daqueles vagões, a humanidade era esmagada. Famílias inteiras se amontoavam em meio à sujeira, sem comida, sem água e sem a menor condição de saneamento. A jornada podia se arrastar por semanas intermináveis, um lento funeral em movimento. Centenas morriam no caminho, vítimas de sufocamento, fome ou do frio implacável. Bebês e idosos raramente sobreviviam à provação. Quando os sobreviventes finalmente chegavam a lugares como a Sibéria, o Cazaquistão ou o extremo norte ártico, encontravam apenas a vastidão estéril da paisagem e a certeza do trabalho forçado. A esperança morria muito antes de se chegar ao destino. Enquanto isso, no Kremlin,
Os planos de Stalin para a Europa começaram a ruir em 22 de junho de 1941. Hitler, seu improvável aliado, o traiu, lançando a Operação Barbarossa, uma invasão surpresa e massiva contra a União Soviética. Stalin havia ignorado múltiplos avisos, tanto da inteligência britânica quanto de seus próprios espiões, convencido de que Hitler honraria o pacto. Quando o ataque veio, as forças soviéticas estavam completamente despreparadas e o avanço alemão foi avassalador. Por dias, Stalin se enclausurou em um silêncio sepulcral. A nação sob ataque ficou sem seu líder, que só se dirigiria ao povo em 3 de julho. À medida que o Exército Vermelho recuava em desordem, Stalin emitiu ordens de uma brutalidade sem precedentes. A mais devastadora foi a política de terra arrasada. A diretriz era simples e terrível: destruir tudo que tivesse valor. Alimentos, pontes, ferrovias e fábricas deveriam ser reduzidos a cinzas para que não servissem ao inimigo. Aldeias inteiras foram incendiadas, deixando milhões de civis soviéticos sem nada. Essa estratégia, embora retardasse o avanço alemão, provocou um sofrimento indescritível para o povo comum. Sem abrigo e sem comida, eles agora enfrentavam não apenas o inimigo, mas também a chegada iminente do inverno. A crueldade de Stalin, no entanto, não se limitava aos civis. Sua infame Ordem número 227, emitida em julho de 1942, tornou a retirada sem permissão um crime capital. A Ordem criou os destacamentos de bloqueio, tropas posicionadas atrás das linhas de frente com a função de fuzilar qualquer soldado que tentasse recuar. Apenas naquele ano, mais de 150 mil soldados soviéticos foram executados por seus próprios comandantes. Para Stalin, essas mortes eram apenas sacrifícios necessários no altar da vitória. Em 1944, com as forças soviéticas finalmente empurrando os nazistas para fora de seu território, a paranoia de Stalin se voltou novamente contra seu próprio povo. Ele acusou grupos étnicos inteiros de colaboração com os alemães, sem apresentar qualquer prova. Entre os dias 23 e 24 de fevereiro daquele mesmo ano, ele ordenou a deportação em massa dos chechenos e ingushes de suas terras no norte do Cáucaso. Tropas da NKVD invadiram vilarejos, deram minutos para que as famílias juntassem seus pertences e as empurraram para dentro de vagões de gado sem aquecimento, repetindo o ritual macabro de anos anteriores. Na jornada gelada para o exílio, as mortes se contavam aos milhares. Para os que sobreviveram, a vitória sobre a Alemanha chegaria em uma terra estranha, longe de casa. À medida que a guerra na Europa se aproximava do fim, a guerra de Stalin contra seu próprio povo se intensificava, movida por uma paranoia que não conhecia fronteiras nem tréguas. Em apenas 2 dias, uma maré humana de quase 500 mil pessoas foi arrancada de suas casas. Mais tarde, em 1944, um destino semelhante se abateu sobre os tártaros da Crimeia. Cerca de 200 mil foram deportados em questão de dias, acusados de colaboração com os nazistas. Uma acusação amarga para os muitos que haviam lutado bravamente no Exército Vermelho. Registros soviéticos posteriores revelariam uma verdade sombria. Quase metade dos tártaros da Crimeia, cerca de 46%, pereceu no primeiro ano, vítimas da fome, de doenças e do frio implacável. Suas casas foram entregues a colonos russos e sua cultura, outrora vibrante, foi empurrada para a beira do esquecimento. Mesmo com o fim da guerra em 1945, o controle de Stalin não relaxou. Pelo contrário, a repressão se aprofundou. Milhões de soldados soviéticos que haviam sobrevivido aos campos de prisioneiros alemães não foram recebidos como heróis. Em vez disso, foram tratados como traidores. Para esses homens, a libertação foi apenas o prelúdio de um novo cativeiro. Muitos foram presos e enviados diretamente para os gulags, sob a crença de Stalin de que qualquer pessoa que tivesse estado fora das fronteiras soviéticas poderia ter sido infectada por ideias ocidentais. Em 1952, essa paranoia encontrou um novo alvo. Ele desencadeou um expurgo antissemita conhecido como o Complô dos Médicos.
acusando um grupo de médicos judeus de conspirar para envenenar altos funcionários soviéticos. Embora nenhuma evidência existisse, muitos foram presos, torturados e encarcerados. A campanha espalhou uma onda de medo por todo o país e alimentou um crescente antissemitismo. Historiadores acreditam que Stalin poderia estar preparando deportações em massa de judeus. A morte, no entanto, chegaria para ele primeiro. Finalmente, em 5 de março de 1953, o fim chegou. Stalin sofreu um derrame fulminante em sua dacha perto de Moscou. Ele permaneceu sozinho por horas. Seus guardas, paralisados pelo terror, tinham medo demais para entrar em seus aposentos sem permissão. Quando alguém finalmente o encontrou, ele mal estava vivo. O homem que controlara o destino de milhões morreu mais tarde naquele dia, impotente e isolado. A princípio, o governo o homenageou como um herói nacional, mas apenas 3 anos depois, em 1956, Nikita Khrushchev chocou o mundo. Em um discurso secreto, ele expôs os crimes de Stalin e, pela primeira vez, o povo soviético começou a vislumbrar a verdadeira dimensão do que havia acontecido. Para as famílias das vítimas, a verdade chegou tarde demais. Seus entes queridos haviam sido executados, exilados ou abandonados para morrer em campos de prisioneiros. Comunidades inteiras haviam sido aniquiladas. E embora Stalin estivesse morto, as cicatrizes que ele deixou na União Soviética perdurariam por gerações.